Boa noite, pessoal. Continuando a videoaula anterior, né, que estourou os 30 minutos, deu 30 minutos e alguma coisinha. Então a gente tinha criado o método para abertura, né? Vamos ver aqui, eu estou achando que é melhor a gente colocar um public bool, né? Um return bool. Eu vou retornar o valor do conectado, return conectado. Ok, eu acho interessante a gente fazer isso daí. Um, por quê? Porque depois eu vou ver lá na frente no tratamento da abertura da base de dados, né? Se eu vou manter desse jeito ou não. Eu tirei aquela mensagem porque a gente vai tratar a mensagem também na abertura da base de dados. Poderia até colocar um parâmetro se quer que emite mensagem ou não, né? Mas eu acho que agora a gente não precisa se preocupar com isso. E por último, né, o último método que nós vamos fazer vai ser o seguinte, ó, eu vou dar um Ctrl C em tudo isso daqui, vou vir aqui, tá, vou dar um Ctrl V e eu vou criar public, isso daqui vai me retornar um data table e nós vamos chamar de execute, Ctrl C, Ctrl V, execute query, tá? O parâmetro vai ser uma string, comando SQL, é esse o parâmetro que nós vamos receber né, de quem estiver chamando esse nosso método, tá? Olha só, a gente aqui estava trabalhando com o state, né, se tiver open, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar não vou usar o comando aqui direto do meu método. Eu vou até deixar um comentário aqui. Aqui não, vamos deixar aqui mesmo, né, na linha de baixo, aqui, ó, no final, que eu usava isso. O que eu vou fazer? Eu vou ver se está conectado. Se tiver conectado, a gente executa tudo isso, tá? O comando SQL, eu vou dar um Ctrl C e ele vai substituir o que eu digitei aqui, tá? Ele vai criar um data table do mesmo jeito, ele vai criar uma interface, ele vai armazenar no meu data table, só que aqui ele vai dar um return no meu data table. Ele vai retornar um data table. Caso contrário, ele retorna null. Ele retorna nulo, tá bom? Então, aqui a gente passou de um método para fazer tudo isso, né? A gente criou uma classe específica para fazer esse tipo de coisa. Como que a gente vai então chamar essa classe? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar ó, conexão MySQL cnx, que é o nome, é igual new conexão MySQL. Então ele está pedindo o meu database. O database eu vou colocar projeto, projeto, vírgula. Ele está pedindo agora o usuário. O usuário vai ser o root. Ele está pedindo o password, né? A senha. Ctrl C. Vou jogar a senha aqui, tá? E agora que eu quero explicar isso daqui, ó. Por que eu coloquei server igual localhost? É o seguinte, o server igual ao localhost, ele me ajuda aqui, né? Eu poderia passar um parâmetro com o nome do server aqui, poderia colocar localhost sem problema nenhum, tá? E finalizar a abertura da minha classe, ou o método construtor, né? A chamada do método construtor, ou eu poderia simplesmente eliminar esse parâmetro. O que acontece se eu eliminar? Se eu eliminar, ele vai assumir o valor que eu coloquei aqui do lado, localhost. Tá? Poderia fazer a mesma coisa aqui com string user, né? É que o user a gente usou aqui o root, mas normalmente ele vai estar diferente, né? A base de dados também. A gente usa isso daqui para deixar valores default, né? Para um parâmetro. Eu acho que aqui no caso o mais indicado é a gente usar o localhost, que vai ser mais comum a gente usar o server localhost, né? Então eu deixei o localhost já preenchido automaticamente, uma para mostrar para vocês que existe essa possibilidade, é bem interessante, né? E outra para a gente já fazer a assinatura do método aqui de uma forma legal, tá? Então isso daqui eu vou eliminar
isso daqui, ó, toda essa parte. Aí eu vou fazer assim, ó, cnx.open, tá? Então eu vou abrir a minha tabela, vou eliminar tudo isso. E aí eu vou fazer assim, ó, if cnx.open. O open ele não vai me retornar um booleano dizendo se foi ou não foi feita a conexão com sucesso. Ok, então eu vou dizer assim, ó, eu vou eliminar tudo isso porque não, aqui eu vou deixar só para mostrar, só para a gente dar um Ctrl C, Ctrl V no comando SQL. Aí eu vou dizer assim, ó, dgv, que é o meu data grid view, ponto data source é igual a conexão ponto execute query, abre parênteses, qual que é o comando SQL? O comando SQL é o select asterisco from clientes, fecha, encerrou, matou, acabou o problema. Olha só, daqui para frente, pessoal, quando eu quiser fazer uma conexão com MySQL, eu vou fazer desse jeito. Fica muito mais fácil, não fica? E veja bem, aqui a gente está usando um único método, que é o execute query. Depois a gente vai colocar o escalar, read, non-query, ok? Se for o caso, a gente consegue até criar classe para insert, update, delete, né? Eu já fiz isso, classe de CRUD, né? Mas não sei, vamos ver até onde a gente vai chegar. Eu fiz a minha classe aqui, substituí, né, os comandos do meu método. Agora vamos testar, ver se está funcionando, né? Vamos ver se vai preencher lá certinho. Operações, data grid view com MySQL, apareceu ali, preencher lista perfeitamente, pessoal, olha aí. Tá? Então é uma forma bem fácil aí da gente fazer a conexão com a base de dados. A gente pode usar o comando SQL do jeito que a gente quiser. Vamos, por exemplo, ó, só para ilustrar, eu quero que apareça somente esses três registros, tá? O 2, o 3 e o 4. Como que a gente vai fazer? Nós vamos usar o comando SQL, ó, select asterisco from cliente, where id for igual a, igual não, for maior ou igual a 2 and id for menor ou igual a 4. Tá, então eu vou rodar operações, data grid view, preencher lista, perfeito, 2, 3 e 4. Vocês viram que aqui está escrito ID, né? Eu poderia mudar o nome desse cabeçalho? Claro que eu poderia. Como que eu faria isso? Ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou sempre correr pelo jeito mais fácil, então eu vou colocar select ID as código, nome as, nome com maiúsculo, endereço as, endereço, tá acentuado, vou colocar aqui endereço. Vamos separar isso daqui em linha. Vou dar um enter aqui, ó, ID as código. Não, acho que não ficou legal, né? Mais fácil a gente só jogar para a linha de baixo, acho que fica melhor, mais fácil de entender. Que a gente pode talvez mudar esse from. Isso daqui eu não costumo usar, tá? Eu escrevi, mas ó, todo comando SQL select eu coloco em letra maiúscula, tá, pessoal? É uma questão de boa prática de programação, ó. Where também, where id end, tá? Então id as código, nome as nome, endereço as endereço, cidade as cidade, e UF as UF. Aí vocês vão falar assim pra mim, peraí Fábio, você tem uma coisa aí errada. Você não falou pra gente que aspas simples ele só é usado para caractere, que é aquele uma letra, né, um dígito, né, um alfanumérico, né? Não só alfanumérico, um caractere que abrange tanto letra, número e sinal. Né? Você não falou que sempre usa aspas simples para caractere e aspas duplas para string? Não está errado isso daqui? Ó,
o que eu escrevo dentro das minhas aspas duplas é somente comando SQL, tá? Exatamente o que eu digitar aqui, eu vou voltar para uma linha só para vocês entenderem. Ó, eu vou selecionar isso daqui, Ctrl C, vou vir aqui no MySQL, vou dar um Ctrl V, olha lá, vou selecionar só a linha que eu quero aqui, vou dar um execute. Olha só, é exatamente o comando SQL que eu colocar aqui é o que eu vou rodar dentro do meu comando aqui. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que eu posso criar o comando no MySQL, ver se ele está rodando para depois jogar no C Sharp. Isso daqui é comum eu fazer, pessoal. Eu venho aqui no MySQL, faço às vezes um comando, é lógico que não um comandinho simples desse, mas eu faço um comando às vezes gigante, tem comando SQL aí que é muito grande, né? Então eu venho aqui, testo, vejo se ele está rodando, vejo o resultado, né? Rodou certinho, é isso que eu quero, eu dou um Ctrl, seleciono tudo, dou um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V, tá? É comum eu fazer isso. Vamos ver como é que ficou isso daqui? Operações, data grid view, preencher lista. Olha lá, código, nome, endereço, cidade, unidade federativa. Ele já está com acentuado, letra maiúscula no início. Olha lá, cidade, unidade federativa. Ficou certinho. Ficou muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso comentário XML. Estado da conexão ou status, né? Fica a seu critério, se quiser colocar status aqui, ó. Tá, agora nós vamos fazer o método construtor, ó, construtor, então aqui nome do database, usuário válido, senha, server, nome do servidor, entre parênteses, default igual localhost, ok? Então a gente já fez o nosso comentário aqui a respeito do método construtor. Nós vamos agora vir aqui no Open, abre a conexão com o MySQL, não é DOM, é com. Aí ele retorna se a conexão foi aberta com sucesso, ok? Só um minutinho, eu tô gravando, tô sim, achei que eu não estivesse gravando. Então vou minimizar, isso daqui chama colapse, né? Colapso, né? Quando a gente quer que diminua, a gente está colapsando, né? E a gente está reconstruindo, se eu não me engano, ele tem uma opção que chama colapse, né? Então aqui eu vou executar um, executar um query que retorna um data table, ok? Data table, vamos colocar certinho aqui. Comando SQL e data table contendo o resultado da consulta, ok? Legal, né? É muito bom, eu gosto muito de trabalhar com .NET, com C Sharp. Eu programo em Java, né? Programo em em C Sharp. Comecei lá com o Clipper, depois eu programei alguma coisinha em Visual
Basic, né, em Basic mesmo, né. Eu programei numa meia dúzia de linguagem, né? Visual Fox Pro também eu comecei com a versão 2.6, aí passei para a versão 5, passei para a versão 9.0, aí a Microsoft comprou o Visual Fox Pro e acabou descontinuando. Aí eu comecei a mexer com Java, muito bom Java também, ele é bem parecido, né? Inclusive a sintaxe do .NET, o C Sharp com Java ela é bem parecida, só que eu senti no C Sharp que é uma linguagem bem prática da gente trabalhar, né? Eu gostei muito, pessoal, da linguagem C Sharp, né? Apesar que as duas têm um bom campo aí de mercado, né? O mercado é muito bom para ambas as linguagens, né? É, o pessoal, às vezes a gente entra em debate aí, eu converso com o pessoal, eles falam que o Java tem a vantagem da portabilidade, realmente, né? O Java ele roda em quase qualquer lugar, mas assim, a gente trabalha basicamente aí com Windows. Eu gosto muito do C Sharp, né? É claro, o Java tem as suas vantagens, o C Sharp tem as suas vantagens também, né? Então é difícil. Você vai falar assim, qual das duas é melhor? Bom, depende, né? Você quer apertar um parafuso, qual ferramenta é melhor, o martelo ou a chave de fenda? Agora você quer bater um prego, qual das duas? Então, aí no final das contas você vai me dizer qual que é o melhor, a chave de fenda ou o prego, né? Ou o martelo? Aí eu vou responder para vocês, depende do que você quer fazer. É a mesma coisa o C Sharp, Java, né? Você vai falar assim, qual das duas é melhor, né? Depende. Você quer desenvolver uma coisa mais voltada para a internet, né? Talvez o Java eu acho que vai atender melhor. Você quer fazer um desktop, uma coisa mais robusta ali, você quer fazer uma conexão, um aplicativo mais pesado, eu já acho que é o C Sharp. Então vai do objetivo da sua aplicação. Bom, a gente finalizou aqui. Vamos fazer assim, ó. Conexão ponto execute query. Ah lá, tá lá, já está feito o comentário, tá? Eu vim aqui só para a gente testar, ver se o comentário XML está funcionando. Vou dar o run. Operações data grid, preencher lista, ok, funcionou certinho. Tá? Então está funcionando aí perfeitamente a nossa conexão com o MySQL, né? Tranquilamente. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, a gente está com 17 minutos, eu vou já implementar os outros três métodos. Se der, a gente comenta os outros três métodos ainda nessa videoaula, tá? Se não der, a gente deixa para a próxima. Ó, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V. O execute escalar ele vai retornar um objeto, então eu vou colocar objeto execute escalar. Aí eu vou precisar do comando SQL. Eu vou preencher aqui e vou explicando para vocês para que serve. Ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Ó, deixa eu tirar os comentários aqui da frente, ó. Return null. Então, olha só. O comando execute escalar, o que ele vai fazer? Ele vai executar o comando SQL, tá? Eu vou pegar aqui, ó, comando SQL, vou substituir e vai retornar. Ele vai retornar um objeto. O que ele faz, então, na verdade, o execute escalar? Cada um é para um objetivo diferente. O execute query ele vai me retornar o data table. Colunas, linhas, como a gente fez aqui, ó, select asterisco from a tabela, normalmente ele vai retornar um data table que tem linhas, várias colunas, etc. O execute escalar ele já vai me retornar um objeto, né? Por exemplo, eu quero select ID, por exemplo, o campo ID from clientes, né, da tabela clientes, where nome igual a Fábio. Então ele vai me retornar um único item, né? O execute escalar ele precisa que seja retornado somente o item. Vamos mudar um pouquinho esse comando SQL para entender melhor.
Vamos dizer que eu quero somente o número, uma data, né, de um determinado registro. Então eu quero assim, ó, select data de lançamento from, ah, sei lá, vendas UR, venda ID igual a 1. Então eu quero um específico campo da minha tabela vendas quando o ID da venda for igual a 1. Tá? Então o execute escalar ele vai retornar um objeto somente. Tá? Ele não retorna vários objetos. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Agora aqui vai ser um execute header. O execute header ele vai retornar sempre um DB data header. Deixa eu tirar os comentários aqui. Remover comentário. Return new db data db. Vou retornar nulo aqui também. Eu acho que não é o correto. Tá? Então vamos ver aqui, ó, db data header, isso. Vou colocar aqui, Ctrl C. Vamos ver new db data header. Vamos ver se eu posso fazer isso, senão eu mudo para new mesmo. Build, vamos ver. Objeto. Aqui não é objeto, é object. Build. Aqui dois ifs não funciona, né? Build. Comando, MySQL command, MySQL command. Ué? Comando SQL, MySQL command. O que está errado aqui? Ah, sim, olha aí, ó. CMD maiúsculo, lembrando que o C Sharp ele é case sensitive. Foi até bom que aconteceu isso pra gente ver. Ó, aqui ele tem o comando maiúsculo. Vamos colocar tudo minúsculo só para ficar igual. Qual que foi o erro que deu? Cannot create. Tá vendo? Ó, é uma classe abstrata, então eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou dar um return null mesmo, né? Se caso for nulo, o DB Data Reader é o seguinte, ele para agilizar, né, para fazer um retorno um retorno aí de um método, né, o retorno de uma informação mais rápida, o DB Data Reader permite que a gente passe linha a linha somente uma vez. Tá? Ele não é que nem o data table que você pode listar uma vez, listar duas, listar três. O DB Data Reader ele vai permitir que retorne somente uma vez. Tá? Nós vamos ver na prática depois uma situação que a gente usa o DB Data Reader. Tá? Que agora, como ele é bem específico, né, uma coisa bem técnica, eu acho que não é conveniente a gente explicar. Né? Eu vou continuar aqui, ó, até o último método. Nós vamos ter oportunidade de usar método a método aqui, vocês podem ficar tranquilo, tá? Opa, parece que ele não, tudo bem. Execute header, eu vou só mudar aqui, ó, MySQL update clientes, execute não carry, o execute não tá. Então esse daqui ele vai retornar um int. Tá? É um execute non carry, que a cópia que eu fiz eu não modifiquei. O execute non carry ele retorna somente registros afetados. Por exemplo, deixa eu só acertar aqui em cima, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, tá? Vamos deixar tudo igualzinho. Então, o execute non carry, né, ele não retorna vários registros e também não retorna um objeto. Ele vai retornar sempre o inteiro. O inteiro é referente ao quê? É referente a quantidades de registros que foram atualizados após a execução do comando. Né? Então eu vou ter aqui o meu comando SQL. Deixa eu só comentar aqui. Eu vou tirar essa linha aqui. Né? Deixa eu só bdcom. Então, vamos só completar aqui.
Então imagina o seguinte, se eu der um update, por exemplo, ou insert, né? Insert, aí eu ponho os dados do registro, né? Os dados do meu novo registro, né? E insiro numa determinada tabela, o que, que vai acontecer? Ele vai mexer, né? Ele vai afetar registro. Quantos registros ele vai afetar? Vai depender da quantidade de registros que vão ser modificados conforme o meu comando. O insert, normalmente, ele modifica um único registro, né, que é o registro que você está inserindo, a não ser que você faça vários inserts, né, num único comando. Por exemplo, update você pode alterar somente um registro, pode alterar vários, né? O delete, né, o delete, né, ele também pode alterar um ou vários, então ele vai retornar a quantidade de registros que foram alterados por aquele comando. E aqui, ó, eu vou return 0, quando ele não tiver conectado ele vai retornar 0, tá? Vou dar um Ctrl, eu vou salvar. Eu vou fazer agora os comentários, né? É, executar um carry que retorna um objeto, tá? Então eu vou ter aqui, ó, comando SQL, vou dar um Ctrl C aqui nas duas linhas. Eu não gosto de ficar escrevendo muito à toa, não. Retorna, ó, objeto contendo o resultado da consulta, ok? Execute header, ó, executa um query que retorna um DB data header, tá? Mesma coisa aqui, ó, vou copiar aqui, não vejo necessidade de reescrever tudo isso. Objeto contendo, não, DB data header contendo o resultado da consulta. E por último eu venho aqui, execute non carry, executa, na verdade não é bem um carry, né? Executa um comando SQL, né? Vamos substituir esse carry aí que não ficou legal. Um comando SQL, um comando SQL e um comando SQL, né? Que retorna um comando SQL. Executa o comando SQL que retorna registros afetados. Ok? Então eu vou copiar essa linha aqui, comando SQL, e vou aqui, ó, registros afetados. Ok? Bom, pessoal, vou dar aqui um rebuild solution. Muito bem, não tivemos problema nenhum. Então tá prontinha a nosso método de comunicação com o banco de dados MySQL. Tem um jeito da gente, quando a gente não quiser assim, ó, eu lembro que eu falei de colapso, né, colapsar, né, os métodos, né, às vezes a gente tem uma tela que nem aqui, ó, já está começando a ficar com bastante método, a gente não quer todos eles abertos, né, então eu digito a tecla Ctrl Alt mais P, isso não, Shift, Ctrl Shift P, isso, é Ctrl Shift P. Ele tem aqui, ó, cadê? Projeto View, onde é que é? Caramba, onde é que eu vi isso daqui? Folding, Ctrl, aqui, ó. Tá vendo, ó? Folding, Show Definitions Only, ele só vai aparecer definições. Então, Ctrl Shift P, tá? Ctrl Shift L, ele abre, né? E toggle, depois a gente vai fazer aqui que eu não lembro esses, tá? Então, ó, Ctrl Shift P. Ele, o que ele fez? Ele diminuiu, né? Ele colapsou todos os meus métodos e deixou aberto somente os comentários XML, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa videoaula agora, tá? Na próxima a gente fala mais um pouquinho a respeito disso. Até lá, pessoal, tchau.